Olá pessoal, está começando mais um vídeo do Reacendidos. Hoje, quinta-feira, hoje nós vamos falar do nosso tema Bíblia, né? Então começamos o mês de setembro, né? Então este é o mês de, de refletirmos bastante sobre a Bíblia. Então, para começar, a gente vai rodar a vinheta. Então vamos lá, hoje estamos de volta aqui. Hoje eu vou chamar a Estela para participar conosco. Olá, Estela, boa noite, tudo Olá, bem? galerinha, tudo bom com vocês? Então, pessoal que já estiver acompanhando o nosso canal, já quiser deixar o seu like aí e se inscrever também, compartilhar o nosso vídeo aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, nosso tema de hoje é sobre a Bíblia. Então, eu vou começar falando para vocês a origem, né, da Bíblia, de onde que começou esse livro sagrado, né, que foi deixado por Deus. A Bíblia, ele é um conjunto de 73 livros que foi escrito entre 1500 e 1400 antes de Cristo e também teve uma continuação depois de Cristo, né? A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo, né? Então tem uma divisão aí de livros, né? Então a maioria dos livros é do Antigo Testamento e do Novo tem um complemento dos outros livros. A palavra Bíblia, ela vem do plural, né? Da palavra grega biblos, que significa livro. E a palavra também se remete à cidade de Líbano, chamada Biblos, né? Que atualmente é chamada de GBI, local onde era produzidos os papiros comercializados na Grécia Antiga. Então, na verdade, a Bíblia ela foi iniciada na Grécia Antiga, né? E todos os textos bíblicos foram escritos originalmente em hebraico e grego, e algumas partes foram feitas em aramaico. Cada livro foi elaborado em épocas diferentes, sendo reunidos nos primeiros séculos da Igreja Cristã. E por curiosidade, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo e traduzido em mais de 2.900 línguas e dialetos. Além disso, a Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Olha que maravilha! E quem escreveu a Bíblia, né? Quem escreveu foi Deus, o verdadeiro autor, né? Que foi inspirando pessoas, foi inspirando os homens para que escrevessem, né? As coisas que eram faladas por ele, né? Então nós temos, e depois, né? Foi passada pelos profetas que viveram, né? Que viam as profecias dadas por Deus, que era passado para o povo, né? E depois vem lá no Novo Testamento as profecias, né? E os milagres que foram feitos por Jesus, né? Que foram falados pelos seus discípulos, né? Pelos seus apóstolos. E a Bíblia, ela foi organizada não foi organizado em ordem cronológica, né? Tipo, letra A, B e C igual ao nosso alfabeto, né? Ele foi dividido em dois blocos, como eu já falei, que foi o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança, e a primeira parte fala da primeira aliança que foi feita de Deus com os homens, né? Que foi lá com Adão, Abraão, Noé, né? E foi renovando essa aliança. E fala também das origens da humanidade, a história do povo de Israel, e falava também da promessa da vinda, né, do Messias, que era a vinda de Jesus. Já no Novo Testamento fala da nova aliança, né, que foi renovada por Jesus, que é a expansão através do Evangelho e da profecia até a profecia do final dos tempos, né, que é a volta de Jesus Cristo. Dessa forma, o Novo Testamento é como se fosse um complemento, né? Uma conclusão do Velho Testamento.
E agora nós vamos falar, né, como são divididos todos esses livros aí da Bíblia, né, Estel? Sim, daremos início ao Antigo Testamento, né? E os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a gente tem os livros históricos, que é o conjunto de 12 livros que conta a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Então, para vocês entenderem, né, que foi desde lá da libertação de Moisés, através da época do Egito, né, que o povo foi liberto através de Moisés, que abriu o mar, né. Então, conta essa história que é a chegada do povo através de Josué na Terra Prometida. E nesses livros todos a gente vai falando do exílio babilônico até chegar lá que a gente fala do rei Nabucodonosor, né? Que ele não gostava dos cristãos. Então, são os 12 livros, são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e termina com Esther. Temos também, né, os livros sapienciais, que são 7, que é composto por Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. E depois nós temos também os conjuntos que são os livros dos profetas menores. A pronúncia porque eu vou falar dos menores, depois eu vou falar dos maiores, né? Não significa que os profetas menores são, tipo, melhor ou pior que os outros, entendeu? Significa que eles são os livros que têm poucos capítulos, por isso que eles são chamados de profetas menores. Então, são os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros maiores são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que são os profetas que são os livros que têm bastante capítulo, né? Então, que a gente vai conseguir ler bastante, né? Então, tem bastante história nesses livros desses profetas aí, que são os de maiores relevância, digamos assim. Sim, agora daremos início ao Novo Testamento, que é a partir dos evangelistas, que são Lucas, Marcos, Mateus e João. Lembrando que os evangelhos, né, eles foram vindos depois, a partir de Jesus, não é isso? Sim, sim, sim. Foram os discípulos, né? Todos aqueles que escreveram o Evangelho foram os discípulos de Jesus. E é interessante que inicia, né, com a vinda do Messias, né? Falamos tanto, né, do Antigo Testamento que Jesus vai vir, né? O Novo Testamento vem retratar a consolidação daquilo que as profecias de Deus falavam, né? Que estava vindo o Messias. E agora eu vou falar do livro histórico. O livro histórico ele é composto, na verdade, por um único livro, que é o livro do Atos dos Apóstolos, que ele fala sobre a implementação da igreja primitiva, né, e o derramar do Espírito Santo, né, que é a questão de Pentecostes e a criação da igreja a partir de Pedro, né, também. É um livro bem importante. Sim. Também encontramos cartas que foram escritas por Paulo, Pedro e João, discípulos de Jesus, e Judas, irmão de Tiago, apóstolo de Jesus. Essas cartas nós podemos encontrar em Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas.
E para fechar, né, o último livro da Bíblia é o de Apocalipse, né, conhecido também como o livro da revelação, né, que fala bastante do final dos tempos, né, então é um livro único, digamos assim, que fala da vinda, né, do retorno de Jesus. Uma curiosidade que eu ia falar, isso, que a Bíblia, ele teve um período em que não se teve profecias, né, e não foi escrito nada, né, ficou conhecido como os anos do silêncio, que duraram aproximadamente 400 anos. Então, teve um período aí em que se não foi escrito nada sobre a Bíblia. E outra curiosidade, a Bíblia também ela é dividida, eu falei dos capítulos, né, que são os capítulos maiores, menores, e nesses capítulos são conhecidos os versículos, né, então quando a gente está na missa, que o padre vai, ou vai ter a liturgia, né, nós falamos o capítulo, o livro, o capítulo e os versículos, né, que são divididos aí a Bíblia para facilitar, né, a interpretação das pessoas. E eu queria já deixar para vocês aqui os nossos recados, né, para poder finalizar o nosso vídeo de hoje. Nós temos agora as nossas missas presenciais que retornaram no mês de agosto, né? E nós vamos dar seguimento neste mês de setembro. Então, nós temos as missas aos sábados. Me ajuda aí, Estela. Às 18 e às 19h30, não é isso? E às 16 horas. Isso, que é a missa da catequese. Temos as missas aos domingos, que são 7h30 da manhã, às 9, 10h30, às 10h30. 18 e às 19h30. Isso aí. Na quarta-feira tem o Terço dos Homens, às 8. Na Isso, quinta-feira, o terço da misericórdia também presencial, toda quarta-feira, no Rincão. Segunda a sexta, transmitido, às 15 horas. na quinta tem a missa de cura e libertação. E na sexta nós temos o grupo de oração. Todos são no Rincão Vocacional, né? Isso, às Respeitando 20 horas. isso. Respeitando, né, o distanciamento social, né, com a medição de temperatura, a utilização do álcool em gel. Isso. Então, quem também é de grupo de risco, né, pode estar acompanhando as transmissões que são feitas pela paróquia, né, sem precisar ir presencialmente, não é isso? E convidando vocês, né, estejam aí, sigam as nossas páginas nas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Nós estamos neste momento, né, nesses momentos não presenciais, mas estamos online, né, estamos fazendo a nossa live, então vocês podem sempre estar conosco, assistindo e comentando aí, sempre com os nossos jovens aqui do Reacendidos. Então é isso, galera. Muito obrigado, Estela, pela sua participação. Conte sempre comigo. E, galerinha, qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui pra gente nos comentários, por favor. Isso aí. Então deixa aí o seu like no nosso vídeo se você gostou, né? Deixa aí a sua sugestão e se inscreva aí no nosso canal também para receber os próximos vídeos aí. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Ah.